Caminhos da Sustentabilidade, aqui no Sistema Sagres. E no caminho da sustentabilidade, estamos abordando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem como tema consumo e produção sustentáveis. Hoje, nosso papo com o especialista em economia, Luiz Carlos Ongarato, é para falar sobre as práticas de responsabilidade ambiental pelas empresas. Nós vamos abordar como é a atuação das transnacionais, os desafios de punir as grandes empresas e também vamos falar sobre quais são as práticas sustentáveis já realizadas pelas empresas aqui no Brasil. Professor Luiz Carlos Ongarato, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre esse tema importante ali, sobre as transnacionais, as estratégias empresariais para serem sustentáveis ou para muitas vezes para fugir, né, da legislação ambiental dos países. Professor, para a gente começar esse bate-papo, explicar para quem nos acompanha, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o que é, né, quais são as práticas, as responsabilidades ambientais que as empresas têm que cumprir. Bom, isso depende muito da segmentação, né, mas são práticas em relação à própria produção, seja em relação até aos seus próprios fornecedores, né, fornecedores dentro de uma cadeia sustentável. Existem cadeias de produção que são totalmente rastreáveis, por exemplo, a cadeia do agronegócio é rastreável, a cadeia das commodities minerais também é possível de rastrear, a cadeia da madeira também é possível de fazer esse rastreamento. Outra questão também importante é sobre a própria poluição, né, poluição do ar, né, poluição dos rios, nascentes. Então, cuidar como um todo, principalmente do que a gente chama do efluente de produção. O que é aquilo? É aquilo que é rejeitado na produção, que seria o lixo de produção, que seria altamente contaminante. Ele é altamente contaminante ao solo, aos rios, às nascentes, ou seja, em todo o ecossistema. Então, basicamente, são essas questões que devem ser respeitadas. Professor, são muitos os setores que alertam, né, para a grave crise ambiental atual. A falta de responsabilidade ambiental dessas empresas é um dos principais motivos para o agravamento dessa crise? Bom, a gente tem uma questão que é primeiramente legal, então a gente sabe que as leis, elas existem, né? Mas o que está acontecendo para a gente ter esse tão falado, né? Essa questão aí da questão ambiental atualmente, principalmente aí nas últimas semanas, é que a dificuldade na punição, a falta de fiscalização e a tentativa de burlar as leis, principalmente muitas empresas ou negócios, setores da economia brasileira, tentando fugir de normas para o quê? Pelo menos tentar baratear o custo ou ter mais lucro em cima de uma fragilidade do nosso estado, né, do nosso país. Pois é, professor, a gente sabe, né, que as atividades empresariais, sobretudo a das grandes empresas, das transnacionais, são as que mais geram aí consequências para o meio ambiente, né? Quais são essas estratégias que atualmente estão possibilitando essas empresas explorar os recursos naturais? Está faltando, então, sanções da parte de normas estatais? O que está acontecendo, professor? Bom, é interessante que a ONU ela vai o que acontece essa questão que é debatida internacionalmente? Quando a gente traz o tema de transnacionais, quer dizer que são empresas que elas não estão localizadas exatamente num país. Ela pode ter sedes ou escritórios e operações em vários países, principalmente o caso das mineradoras. Aqui no nosso país a gente teve vários desastres ecológicos causados por quê? Pela falta de manutenção, falta de cuidado, de fiscalização às mineradoras. E isso causou vários desastres, de Mariana, de Brumadinho e outros que acontecem aí dentro do nosso dia a dia. Só que por que não são punidas? Primeiramente porque não existe uma cooperação internacional para que isso ocorra. Vamos dar um exemplo. Tem empresas que não possuem seus escritórios aqui, não tem o CNPJ responsável
por aquela parte legal da sua operação. Tem apenas a operação em si e dividem a operação, né, do seu negócio entre várias empresas. É como se vários CNPJs fossem donos e operassem numa área diferente. Imagina uma empresa que cada departamento dela fosse um CNPJ diferente. Então, isso faz com que essas empresas transnacionais se aproveitem da dificuldade de punição para transferir os responsáveis legais para eles não estarem dentro do Brasil, eles estarem fora. Então, a ONU ela alerta para isso porque há uma necessidade de um acordo internacional para, como se a gente tivesse uma legislação única e uma forma única de tentar repreender esse tipo de atividade poluente, regulamentar e punir quando necessário. Então, professor, assim, um ordenamento jurídico capaz de gerir, né, todas essas questões aí de normas relacionadas ao meio ambiente deve passar, então, por essa cooperação internacional. É, assim, a única saída? Seria a única saída para a gente tentar evitar problemas como os desastres ambientais que a gente viveu recentemente, causado principalmente pelas mineradoras. Não existe... Os países acabam que, por essa baixa coordenação, são muito benevolentes. E é lógico, né? As maiores empresas do mundo, aí, as transnacionais, elas são muito espertas também para fugir das legislações locais. Professor, e como as condutas corporativas lesivas ao meio ambiente, elas podem ser efetivamente combatidas? Como combater essas lesões ao meio ambiente, à natureza? Principalmente o fortalecimento da informação, né? A fiscalização, principalmente, é um fator muito importante a gente falar do poder que é necessário o IBAMA ter, por exemplo. A gente precisa gerar dados, a gente precisa punir, entender que o Brasil ele tem um recurso que é muito mais valioso, o recurso natural hoje no mundo, ele é muito mais valioso do que uma atividade de exploração minimamente de commodities. Por quê? Principalmente commodities minerais e algumas commodities naturais. Porque a geração de empregos dessas commodities, por exemplo, a exploração de ferro, bauxita, alumínio, ela não gera empregos no Brasil. Então, a gente fica com muitos problemas sociais e ambientais para serem geridos e a gente não gera empregos dentro da indústria no nosso país. A gente manda a maior parte disso em minério bruto. A gente manda, por exemplo, madeira bruta, a gente não verticaliza a produção. E acaba que o ônus é muito maior do que o bônus, até porque essas empresas não deixam impostos no Brasil. É interessante lembrar que as empresas exportadoras, elas não contribuem, né, para a arrecadação, simplesmente porque a exportação ela não é tributada, né? De acordo com a OMC, ela não deve ser tributada e é assim que é feito. Professor, o senhor mencionou aí a questão de Brumadinho, Mariana, a gente fica até meio indignado, né, sem acreditar. Quer dizer, então, que os responsáveis, né, por todo esse desastre ambiental, de fato, dificilmente vão ser punidos nessa questão da responsabilidade ambiental que tiveram a respeito desses dois desastres ambientais? Sim, é uma dificuldade legal que a gente tem, até mesmo porque essa empresa, a empresa responsável, ela está localizada em outro país. Então, não tem como a gente atuar num fórum internacional, né? É muito difícil, porque acaba que vira uma disputa entre países e não entre país contra empresa, tá? Então, acaba que vira uma disputa muito mais diplomática. Por isso que a ONU ela fala tanto nessa necessidade de articulação internacional entre as nações para a gente separar o que é uma punição a uma empresa específica, uma punição a um segmento específico ou a um país. Porque hoje os instrumentos econômicos que a gente tem para punir no âmbito da OMC são simplesmente voltados a uma nação como um todo e não apenas a uma empresa específica. Estamos aqui no Tom Maior, na nossa série Caminhos da Sustentabilidade, falando sobre a responsabilidade ambiental
praticada pelas empresas. Professor Ongarato, vamos olhar aqui para o Brasil, quais são os exemplos que nós temos de empresas, né, que já têm práticas de responsabilidade ambiental? É interessante a gente observar que o Brasil, ele desde lá do crise do apagão, né, lá em 1999, mais ou menos isso, já teve a necessidade de se mexer, né, as empresas com necessidade de se mexer para não ficar sem energia elétrica. E a partir daí a gente começou uma onda de sustentabilidade dentro do Brasil. Muitas empresas possuem o que a gente chama as termoelétricas de energia limpa. Elas funcionam dentro das próprias fábricas, tá? É comum algumas marcas, né? Algumas empresas grandes do Brasil, elas produzirem a própria energia com aquilo que ia ser jogado fora. Então, empresas, por exemplo, do ramo madeireiro, que fazem produtos, né, à base de madeira, utilidades domésticas e tudo mais, produzem muita serragem. Vamos imaginar que aquela madeira serrada produz serragem, você não tem como ter um subproduto, muitas vezes, daquele produto, ou às vezes o pó de madeira também. Então, tudo aquilo é captado, a exaustão, né, é armazenado e é gerado o quê? A energia térmica a partir dali. Então, a gente tem uma energia altamente limpa e sustentável. Aquilo que ia ser jogado fora, né, de repente no aterro sanitário, no lixão, é destinado à produção de energia limpa. Outras questões também que são interessantes, as iniciativas, né, além de produção de energia, é algo que a gente ainda, como consumidor, precisa reforçar ainda mais, porque muitas empresas já praticam duas questões importantes. Primeiro, a redução de embalagens, a redução de plástico, que aí é como a gente conhece os refis, né? O refil de shampoo, o refil de, sei lá, qualquer outro produto que a gente vá consumir, e também a embalagem retornável, a gente colocar para girar, né? Por mais que não seja tão mais econômico, a gente tem que pensar principalmente no impacto ambiental dessas embalagens aí. Professor, falando sobre energia limpa, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de energia, mas falando um pouco da dependência, né, que o Brasil ainda tem em relação à fonte hidráulica para produzir energia elétrica. O que vem sendo planejado, professor, em termos de variabilidade para não ficarmos tão dependentes, né, dessa fonte hidráulica, já que a gente aí está tendo tantas vezes, né, tão recorrente essa questão de escassez hídrica que está repetindo aí a todo ano? Bom, as opções que a gente tem observado muito, principalmente em relação à iniciativa privada, é a questão da energia solar. A energia solar, essa é uma base que ela é relativamente fácil, de pouca área, né, para a gente conseguir fazer essa instalação. Então, seria possível, por exemplo, consumidores como pequenas empresas, não somente as grandes empresas, fazerem esse tipo de instalação, né? Assim como o consumidor doméstico. Ele também consegue fazer e a gente pode observar que muitas empresas estão surgindo no mercado para ofertar a energia elétrica solar. Então, é uma iniciativa muito interessante. Algumas outras iniciativas, como a produção de energia da biomassa, né? A energia eólica não é tão difundida no Brasil porque a gente não tem tão amplas regiões com uma quantidade de vento suficiente para viabilizar. Porém, né, a gente sempre reforça que é importante a gente ter uma variação, uma variabilidade de fonte de energia diferente para a gente não poder ficar na mão apenas da energia hidrelétrica. Professor, vamos falar agora também sobre a cadeia de suprimentos. O que é e as etapas de como fazer sua gestão. Quais são os principais processos e o que deve acontecer para implantar um modelo de gerenciamento na cadeia de suprimento? Bom, a cadeia de suprimento, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ok. A cadeia de suprimento, ela vai falar tanto do período pré-produção, ou seja, todos os fornecedores dos nossos fornecedores, a gente chama a gestão da cadeia de suprimento, né, ou a supply chain management, né, para quem é da administração aí. Ela vai falar sobre a produção antes do meu negócio, a produção
do meu negócio em si, então todo o meu processo produtivo, e depois, após, né, a chegar essa logística, desde o meu cliente e no cliente do meu cliente e até o consumidor final. Tá? Qual que é a diferença hoje quando a gente fala de logística, tá? Quando a gente falava aí há 10, 20, 30 anos atrás, tá? Em termos teóricos. Hoje a gente fala de uma indústria 4.0, a gente faz uma necessidade de logística reversa. A gente precisa ter mais e mais empresas que são responsabilizadas e são responsáveis pelo próprio descarte, principalmente do plástico de utilização única. Quando a gente fala, por exemplo, na indústria de refrigerantes, a gente tem uma que outra iniciativa apenas do controle ali das garrafas PET, né? E poucas PETs são, de fato, retornáveis ou substituem pela garrafa de vidro. A gente tem um segmento grande ainda, né, importante da indústria de bebida nacional, que ela não consegue se desvencilhar das embalagens de uso único e de caminho único. Então, o que a gente, por outro lado, o que a gente já pode observar? Que existem iniciativas de empresas que cobram, tá, do produtor para cuidar da sua cadeia de suprimentos. Isso é uma grande novidade, porque até o cliente, né, a gente consegue ali ter o controle, mas quando a gente fala de consumidor final, a gente perde o controle do que esse consumidor vai fazer. E algumas empresas já fazem essa gestão, onde elas cobram um valor X da empresa produtora e com esse valor elas retiram do meio ambiente, elas coletam lixo, apoiam as empresas de reciclagem, né, as cooperativas de reciclagem, para catar todo esse lixo, tá, que está aí espalhado nas cidades e dar o destino correto para a reciclagem. Queria que explicasse também aqui para quem acompanha o Tom Maior, né, qual é a relação que ela tem com o lixo, o senhor já explicou um pouco, e também com o consumidor, né, com esse consumismo causado aí pela sociedade. É importante a gente falar sobre essa responsabilidade no consumo. A gente já falou que não é simplesmente porque um produto é reciclável que ele é reciclado. Então, a gente pode observar aqui, já estamos observando, já há mais ou menos uns 5 anos, algumas empresas que estão certificando, né, essa cadeia de logística reversa, e o consumidor ele tem que ficar muito atento, muito alerta, né, desde a separação de lixo correta e também cobrar, né, porque em algumas cidades a gente tem até a separação de lixo ali nas nossas casas, nossos apartamentos e tudo mais. Mas na hora da coleta, ela não é seletiva. Simplesmente é jogado tudo num caminhão só e vai embora, não é dado o destino correto. Então, é algo para a gente cobrar, sim, das empresas, dos políticos, né, das políticas públicas e também de nós mesmos, dos nossos vizinhos, tá? Para que essa gestão de logística reversa de todo esse lixo, tá? Que ele não vá, por exemplo, para os oceanos, para os rios, né, e poluir cada vez mais o solo. Professor Luiz Carlos Ongarato, muito obrigada pela participação conosco aqui na nossa série Caminhos da Sustentabilidade. Até semana que vem, professor. Na semana que vem nós vamos falar sobre políticas de contratação das empresas que praticam sustentabilidade. Perfeito, até a próxima semana. Vamos falar muito sobre licitações aí de empresas sustentáveis. Tema bacana.